Por que Jesus nasceu de Maria e não foi criado como Adão? A pergunta sobre o motivo de Jesus ter nascido de Maria, ao invés de ser criado diretamente como Adão, envolve princípios fundamentais da teologia cristã, que englobam a redenção, a profecia messiânica e a natureza divina e humana de Cristo. A Bíblia apresenta argumentos sólidos que explicam essa escolha divina, que não foi aleatória, mas essencial para o cumprimento do plano de salvação. 1. O plano de redenção e a necessidade de um redentor perfeito. Adão foi criado diretamente por Deus, sem pecado, mas ao desobedecer, trouxe a morte e o pecado à humanidade. Romanos 5,12. Jesus, por outro lado, veio como o segundo Adão para reverter essa queda. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos 5,18. Se Jesus tivesse sido criado da mesma forma que Adão, ele não estaria ligado à linhagem humana e, consequentemente, não poderia representá-la em sua redenção. A vinda de Cristo como um verdadeiro homem, nascido de mulher, era necessária para que ele pudesse ser nosso substituto e pagar o preço do pecado em nosso lugar. Do segundo cumprimento das profecias messiânicas. Desde o Antigo Testamento, Deus prometeu a vinda de um Salvador, nascido da descendência de Abraão, Gênesis 22:18, da tribo de Judá, Gênesis 49:10, e da linhagem do rei Davi, dos Samuel 7:12 a 13. Isaías profetizou especificamente que o Messias nasceria de uma virgem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7:17. Se Jesus tivesse sido criado diretamente como Adão, essas profecias não teriam sido cumpridas, comprometendo a credibilidade da Escritura e do plano divino revelado ao longo da história. 3. A união da natureza humana e divina Jesus precisava ser plenamente Deus e plenamente homem para cumprir seu papel como mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Seu nascimento virginal garantiu que ele não herdasse a natureza pecaminosa de Adão, mas ainda assim fosse genuinamente humano. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Se Jesus tivesse sido criado diretamente do pó, como Adão, ele poderia ser humano, mas não teria a linhagem e conexão direta com a humanidade caída. Se ele viesse apenas como Deus, sem assumir a humanidade, não poderia ser o sacrifício perfeito para nossos pecados. 4. O princípio da encarnação e da obediência. Ao nascer de Maria, Jesus também demonstrou submissão ao plano divino, vivendo como um verdadeiro homem, passando por todas as dificuldades e provações que enfrentamos, sem pecar. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Se Jesus tivesse sido criado diretamente por Deus, sem passar pela experiência de nascer, crescer e viver como qualquer ser humano, ele não poderia se identificar plenamente com nossas fraquezas e lutas. Hebreus 4:15. Conclusão. O nascimento de Jesus através de Maria não foi uma escolha arbitrária, mas um ato planejado por Deus para cumprir as profecias, garantir a verdadeira humanidade e divindade de Cristo, permitir sua identificação com a humanidade caída e proporcionar a redenção através de um sacrifício perfeito. Essa verdade reforça a grandiosidade do plano de salvação que foi preparado antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, e cumprido de maneira perfeita em Jesus Cristo.